Instalivros apresenta Armadilhas da Mente, Augusto Cury. Através da história de uma mulher com diversos transtornos psiquiátricos, o autor nos mostra que o caminho da mente humana é bem mais complexo do que podemos imaginar. Em sua trajetória, Camille terá que aprender a se perdoar e a compreender melhor as falhas humanas. Camille conhece um jardineiro e um sábio psiquiatra que mudam a sua vida e a ajudam a retomar a alegria de viver. Um amor entre o céu e o inferno. Camille era uma mulher rica e culta que detestava psiquiatras, tinha fobia social e se recusava a ser o centro das atenções. Nunca deixava ninguém perceber a dor dela. Estava completando 10 anos de casada com o banqueiro Marco Túlio. Com o passar dos anos, a relação cheia de amor e afeto passou a ser uma disputa de pontos de vista. Vencer a batalha individual era mais importante que a relação conjugal. Marco Túlio não entendia os motivos de sua esposa se isolar e se afastar tanto dele. Camille fazia isso por causa de seus fantasmas, que a perturbavam cada vez mais. Por ser muito crítica e obsessiva, já não era boa companhia nem para ela mesma. Ela era professora universitária e coordenadora do curso de comunicação de uma faculdade. 7 anos depois de casada, largou a universidade e tornou-se escritora. Acreditava que teria tempo e a liberdade para escrever, mas a liberdade não veio. Todos os dias ela imaginava infectando-se com algum tipo de vírus, infartando ou sofrendo um acidente. Desenvolveu também uma grave fobia social, não conseguia nem sair na sacada de casa. Camille sabia que precisava se amar e se cuidar. Porém, por ser tão crítica com todos, principalmente com seus psiquiatras, ela simplesmente abandonava os tratamentos. Amigos e conhecidos tinham sucesso em seus tratamentos com psiquiatras e ela não. Sentia-se angustiada só de ouvir sobre o sucesso das outras pessoas. Queria se desarmar, mas não confiava em ninguém, nem em si mesma, até que um psiquiatra a diagnosticou com uma psicose. Camille tinha medo de enlouquecer. Achava que seu raciocínio estava desorganizado. Sua mente era brilhante, mas não conseguia organizar seus próprios pensamentos. O diagnóstico, que era para ajudar, acabou a isolando ainda mais. Camille não retornou a nenhum psiquiatra e se tratava com neurologistas. Medicava-se com antidepressivos e tranquilizantes, o que não amenizava seus surtos e seu isolamento. Seus monstros cresciam cada vez mais, até que o casal resolveu realizar um de seus sonhos, comprar uma fazenda, com um ambiente calmo para Camille arejar a mente. Uma fazenda bela e misteriosa. A fazenda Monte Belo era linda e misteriosa. Ao chegarem, Camille ficou espantada com a casa e com a paisagem. Acreditava que, em um ambiente assim, sua emoção voltaria ao normal. O casal foi recebido pelo gerente e pelo jardineiro da fazenda. O jardineiro Zenão, atrevido do jeito que era, chegou cumprimentando os patrões, deixando Camille irritada e ao mesmo tempo espantada. Em uma conversa, o jardineiro citou um filósofo pessimista, Arthur Schopenhauer. Ela não entendeu como um simples jardineiro havia citado esse filósofo que só pessoas muito cultas poderiam conhecer. Em seguida, enquanto seu marido foi conhecer os empregados, Camille refugiou-se em seu quarto. Marco Túlio torcia para que ela se adaptasse, mas sabia que o contrário poderia acontecer e ela poderia piorar ainda mais. Nos primeiros dias, sua fobia social ainda a limitava. O medo de ter ataques de pânico e sofrer infarto ainda a controlava. Após 3 semanas, começou a caminhar pela fazenda. Em uma dessas caminhadas, achou uma cabana e foi ver o que era. A empregada que estava ao seu lado lhe explicou que era uma senzala, onde os escravos ficavam. Quando Camille entrou e viu tudo escuro e fechado, teve um ataque de pânico. Depois desse incidente, voltou a ficar presa na casa, com medo de acontecer novamente. O ataque de pânico dentro da senzala piorou seu estado, intensificando a frequência de imagens mentais terríveis. Imaginava-se contaminada por um vírus mortal, se via abandonada pelo pai, em um acidente de carro. Precisava colocar a mão na cabeça e abrir e fechar os olhos várias vezes para que as imagens sumissem. Nem seu marido e nem os psiquiatras sabiam que ela sofria desse jeito, pois Camille só lhes contava os problemas menores. Após alguns dias, Camille ligou para seu marido chorando. Em 12 anos de relacionamento, seu marido nunca a havia visto assim. Camille disse que precisava de ajuda e de sua companhia.
Marco prometeu que iria logo para a fazenda e acreditou em uma possível melhora, já que ela teve a atitude de ligar e pedir ajuda. Marco Túlio levou um psiquiatra até a fazenda para atendê-la, mas como sempre, Camille o afugentou e não continuou o tratamento. Marco Túlio percebia que a saúde mental de sua esposa estava piorando, assim como alguns psiquiatras tinham lhe dito. Ela tinha gestos nobres intercalados com comportamentos estranhos. Marco Túlio temia que teria de interná-la. Camille continuava a estudar sobre os segredos e os escravos da fazenda Monte Belo. Quanto mais estudava, mais seus pesadelos aumentavam. Marco Túlio sofria de ver a situação da esposa e começou a pensar em vender a fazenda por não ver melhora significativa. Marco Túlio foi dar uma volta pela fazenda para arejar a cabeça e caminhou até as casas dos funcionários, aonde foi muito bem recebido. O jardineiro, Zenão, apareceu e começou a conversar com o patrão. Marco Túlio, se sentindo tão bem acolhido, acabou se abrindo com o jardineiro. Disse que estava preocupado com sua esposa e que pensava em levá-la de volta para a cidade. O jardineiro aconselhou Marco a entrar em contato com o psiquiatra que o tratou. Explicou que era um psiquiatra diferente e que poderia ajudar sua esposa. Marco Túlio resolveu tentar. Na noite seguinte, Camille teve muitos pesadelos. Marco disse que a levaria para a cidade, mas com medo de ser internada, implorou para o marido uma última chance de ficar na fazenda para poder melhorar. Marco Túlio propôs um último psiquiatra, e caso não desse certo, venderia a fazenda e ela voltaria para a cidade. Camille aceitou realizar a consulta. Marco Túlio ligou para o psiquiatra Marco Polo e contou sobre sua esposa. O psiquiatra resolveu atendê-la. Chegando à fazenda, Camille o recebeu ríspida, dizendo que gostaria de ir direto ao ponto sem ser enrolada. Marco Polo explicou que não é possível chegar ao conflito sem antes saber aonde eles ficam, que parte do cérebro examinar. Não temos ferramentas para deletar a memória, a não ser por processos mecânicos como um trauma craniano ou um tumor cerebral. O que podemos fazer é reeditar e reescrever as memórias de uma forma mais saudável. Camille quis saber quais as técnicas que Marco Polo utilizava com seus pacientes. Ele lhe explicou que o objetivo é reeditar as janelas traumáticas através do autoconhecimento, da origem dos conflitos, da história da formação da personalidade, para que o eu exerça seus papéis fundamentais. Camille ficou curiosa e quis saber quais eram os papéis do eu de que ele falava. Marco Polo respondeu: capacidade de mapear nossa história, de gerenciar pensamentos, filtrar estímulos estressantes, proteger as emoções, trabalhar perdas e frustrações e ter resiliência, que é a capacidade de se recuperar ou se adaptar às mudanças. Marco Polo continuou afirmando que temos outros papéis para o eu, mas o principal era ser autor da própria história. Camille ficou impressionada, pois o psiquiatra mostrou um plano para um possível tratamento. O psiquiatra explicou a Camille que o que nutre as imagens da mente são os traumas e sua visão negativa da existência. Ela tentou não demonstrar, mas estava começando a admirar aquele profissional. Armadilhas da mente. Na segunda consulta, Camille demonstrou certo grau de contentamento. O psiquiatra lhe explicou que seu pavor da morte escondia um desejo incontrolável de viver. As correntes de nossos conflitos precisam ser desamarradas, e para isso precisamos fazer escolhas, e escolher implica em algumas perdas. Perdas geram desconforto, e é por isso que muitos não fazem escolhas. Porém, escolher não é o mesmo que desejar. Desejos são intenções rápidas e superficiais. As escolhas implicam consciência crítica e consciência gera atitudes. Atitudes formam hábitos e hábitos constroem mudanças de comportamento. São necessárias atitudes para formar novos hábitos. Seu eu não é o autor da sua própria história. Você precisa fazer escolhas de longo prazo, e ninguém pode fazê-las em seu lugar. Só você pode se dar uma verdadeira chance de tratar-se. Para Marco Polo, o ser humano não nasce livre, ele precisa conquistar sua liberdade. Ser livre não é o destino natural do ser humano, mas uma conquista educacional, emocional, intelectual, diária e profunda. Marco Polo explica que às vezes pensamos o que queremos e também o que não queremos. Existe um fenômeno inconsciente que se chama gatilho de memória, que lê a memória sem a autorização do eu.
O gatilho dispara várias vezes ao dia para dar o primeiro significado das imagens, dos sons e das formas de tudo o que vemos, tocamos ou sentimos. Sem esse gatilho, o eu interno se perderia na nossa mente. Ele comentou que o gatilho não abre a memória como um todo, mas áreas de leitura chamadas de janelas. Essas janelas da memória são territórios de leitura num determinado momento. O gatilho abre uma janela independente para onde se deslocar e, a partir dela, vai iniciando a construção de pensamentos, a assimilação de dados, fobias, impressões e percepções. O eu entra logo em seguida, em frações de segundo após esse processo inconsciente. Portanto, o consciente se alimenta do inconsciente. Mas depois que o eu entra em ação, cabe a ele questionar as janelas abertas, criticar a definição iniciada, reciclar o preconceito desencadeado. Caso contrário, o eu será vítima e não autor da própria história. As janelas podem ser neutras, traumáticas ou saudáveis. As janelas neutras não têm conteúdo emocional ou têm baixo conteúdo e representam mais de 90% das janelas da memória. Nelas temos informações objetivas e dados numéricos. As janelas saudáveis, também chamadas de light, contém as experiências que financiam os prazeres, a generosidade, a tolerância, a capacidade de síntese, a análise crítica, dentre outras. E as janelas traumáticas, também chamadas de killer, contém as experiências fóbicas, as perdas, as frustrações, as privações, o sentimento de culpa, os pensamentos perturbadores. Marco Polo explica que o gatilho da memória dispara na frente do eu e abre sem autorização uma janela traumática na memória de Camille. Quando seu eu tenta entrar em cena, as fobias já lhe dominaram. É isso que se chama de armadilha na engrenagem psíquica. O gatilho inicia as primeiras cadeias de pensamentos e emoções, mas ele não dá continuidade ao processo. Quem dá essa continuidade é o eu ou outro fenômeno chamado de alto fluxo. Ele atua inconscientemente e tem pelo menos dois grandes objetivos. Primeiro, é ele quem cuida da formação do eu. Sem ele, o eu não se alimentaria com milhões de dados e seríamos eternas crianças. Segundo, ele é o responsável por produzir a maior fonte de entretenimento ou de prazer. É passear pela memória e produzir imagens mentais, pensamentos, fantasias, gerando vários estímulos para entreter, inspirar, animar e distrair o ser humano. Quando nossas relações são estressantes, como uma perda, uma humilhação, um estupro, uma crise financeira, entre outros, podemos desenvolver uma janela killer duplo P, segundo explica Marco Polo. Duplo P quer dizer duplo poder. Poder de aprisionar o eu e poder de expandir a própria janela doentia e deslocar a personalidade, comprometendo a maneira de ser, de pensar e reagir. Ele explicou que as janelas traumáticas duplo P não geram apenas sintomas isolados que dificultam a reação do eu, mas uma verdadeira síndrome chamada Síndrome do Eu Encarcerado, ou Síndrome do Circuito Fechado da Memória. Essa síndrome apresenta diversos sintomas, como ansiedade, irritabilidade, incapacidade de pensar antes de reagir, déficit de memória, o famoso branco, dificuldade de se colocar no lugar do outro, de elaborar o raciocínio, de ser generoso e de ser tolerante. É possível reeditar a memória, mas para isso o eu tem que ser treinado, educado para sair da condição de vítima para de protagonista ou autor da própria história. Devemos criticar, confrontar todos os pensamentos perturbadores no exato momento em que eles são construídos. Enquanto o fenômeno RAM, registro automático de memória, os está registrando numa determinada janela. Se seu eu é lento, se não recicla rapidamente seus aborrecimentos mentais, o registro é processado e não pode ser mais deletado, só reeditado. Isso quer dizer que, quanto mais esforçar-se para apagar da memória uma pessoa que te feriu, mais ela será arquivada pelo fenômeno RAM, mais se expandirá o núcleo traumático duplo P e mais ela viverá dentro de você. Você tem que ser inteligente, não se punir, não se diminuir nem ficar com pena de si mesmo quando tiver uma crise. Encare as crises como oportunidades para reeditar as janelas doentias que estão abertas. Somos doentes? Somos um universo.
Marco Polo explica que Camille pode e deve atuar nas crises fora dos consultórios. Pode e deve domesticar os seus fantasmas e arejar a MUC, Memória de Uso Contínuo, o centro consciente da memória. Isso ajudaria muito em seu tratamento. E que a melhor maneira é usar uma técnica chamada DCD, que é a arte de duvidar, criticar e determinar estrategicamente. Camille compreendia as causas de seus conflitos e, a partir de agora, deveria intervir diariamente em sua própria mente. Marco Polo explicou sobre a democracia da emoção, os fenômenos mais importantes que produzem prazer, tranquilidade, bom humor e encanto pela existência são democráticos, acessíveis aos ricos e aos pobres. O psiquiatra também explicou sobre a psicoadaptação, que é a incapacidade de sentir os mesmos níveis de prazer ou dor diante dos mesmos estímulos. Se a perda de uma mãe não passar pelo processo de psicoadaptação, os filhos morrem emocionalmente no velório. Embora a saudade jamais seja resolvida, a psicoadaptação alivia a emoção. A dor da perda diminui com o tempo, libertando a emoção para novas experiências, novos prazeres. Camille agora entendia por que tinha tanta raiva do jardineiro, pois ele tinha a vida que ela tanto queria, um jeito simples, despojado e espontâneo de viver. Marco Polo, em outra visita, disse que um psiquiatra ou psicólogo pode fazer muitas interpretações sobre um ataque de pânico de um paciente, mas nunca atingirá a essência do pavor, da angústia, nem de sua crise de ansiedade. Ambos, o pensamento do profissional e o universo psíquico do paciente, estão separados por uma barreira virtual e estão em mundos diferentes. Camille sofre tanto por não ter proteção emocional. O virtual não tem efeito sobre a mente, a não ser que a emoção permita. Não apenas o conteúdo dos pensamentos e das imagens mentais podem ser doentios, mas a velocidade da sua construção também. Pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é péssimo para a saúde mental. Isso gera uma síndrome do pensamento acelerado. Nem as melhores técnicas de meditação são capazes de interromper a construção dos pensamentos, no máximo a desaceleram. Camille entendeu que a própria tentativa de interromper os pensamentos já era um pensamento, e assim concluiu: vou ser feliz com os problemas que tenho, nas dificuldades em que me encontro e com meus conflitos. A traição de um herói. Aquela mulher cheia de fobias deu um salto em sua qualidade de vida. Já nem se importava com os animais da fazenda. Andava à vontade por todo lugar. Camille aprendera que ninguém é dono de seu destino, mas que é possível controlá-lo. Ela era extremamente preconceituosa e nunca pensou que fosse se maravilhar com a sabedoria e a experiência das pessoas da fazenda. Mas agora se deliciava em conhecê-las, em saber de suas histórias e aventuras. Camille conciliou-se com seu pai e passaram a conviver com maior frequência. No dia seguinte de uma visita de seu pai, um helicóptero com seguranças e enfermeiros trazia um mandado de internação compulsória, expedido por um juiz e assinado por seu antigo psiquiatra. Camille tentou fugir, mas foi impedida. Os funcionários tentaram ajudar, mas não obtiveram sucesso. A internação compulsória só poderia acontecer depois de algumas tentativas de conscientização, e somente quando a integridade do paciente e dos que o envolviam estivesse em risco. E nada disso aconteceu. Seguraram seu braço com força e lhe aplicaram um sonífero. Já na clínica, Marco Túlio foi visitar Camille e explicou por que a internou. Você pensa que está melhor. Recebi um relatório dizendo que até o Dr. Marco Polo desistiu de tratar de você. Por isso, raramente vai à fazenda. Relatei seus comportamentos para seu antigo psiquiatra e ele ficou preocupado. Disse que sua doença está progredindo e que você pode colocar em risco a sua vida e das pessoas ao seu redor. Fiz isso para preservá-la. A verdade é que Marco Túlio fez isso por dinheiro. Camille queria vender todas as suas ações do banco para fundar uma instituição. Ela tinha o objetivo de promover a educação da emoção das crianças, prevenir transtornos psíquicos e violência escolar. Desejava expandir a generosidade e a tolerância. O tempo passou e Camille não falava com ninguém, não reclamava e nem sequer lutava mais. Marco Túlio caiu em si e se arrependeu muito de tê-la internado. Já era tarde. As sequelas psíquicas e jurídicas eram enormes. Marco Polo tentou visitá-la mais deprimida e assaltada pelos fantasmas mentais que despertaram nela,
também se recusou a recebê-lo. Foi considerada momentaneamente incapaz de exercer seus direitos civis. Não adiantava Marco Túlio reivindicar o reconhecimento da saúde mental de Camille perante o juiz, pois havia um protocolo a ser seguido. Marco Túlio conseguiu uma nova avaliação. Seu raciocínio estava dentro dos parâmetros da realidade, o que lhe permitia gerir plenamente seus atos. Camille disse a Marco Túlio: "Eu me esforçarei para perdoá-lo, mas exijo me separar. Só lhe peço que me deixe morar na fazenda Monte Belo. Não quero ser proprietária, ela continua sendo sua. Construa uma escola rural. Serei uma simples professora para ajudar as pessoas da região. Quero viver lá, morrer lá, mas sem a sua presença." Ela passou todas as ações para ele, que ficou muito mais rico, porém deprimido, sentindo-se mais pobre do que nunca. Um dia depois de assinar o divórcio, Camille foi para a fazenda Monte Belo. Chegando à fazenda, parou o carro e foi abraçando um por um. À medida que foi abraçando-os suavemente, voltou a sorrir. Quando viu o Zenão do riso, soltou um suspiro profundo e seus olhos lacrimejaram. Agora não de dor, mas de alívio. Começou a se sentir como um pássaro que retornou ao ninho. Conectou-se com ela mesma. Teve saudades da vida espontânea, suave, desprendida que vivera nos últimos meses com todas aquelas pessoas. Teve saudades de si mesma. Marco Túlio nunca mais foi o mesmo. Jamais se perdoou. Sentiu-se um crápula, o mais vil dos homens, o mais egoísta deles. Vivia deprimido e se autopunindo. A recusa de Camille em recebê-lo na fazenda era uma punição terrível para ele. Depois de algum tempo, Marco Túlio foi visitá-la e ela o recebeu. Ele contou que havia vendido todas as ações para ajudar as crianças, assim como ela queria. Passou a fazenda para o nome dela e lhe pediu somente uma coisa: que lhe empregasse, já que era a única coisa que sobrava. Camille, então, disse que o que ele tinha feito fora gravíssimo. Era um homem imperfeito e contraditório, mas um ser humano incrível. Ela abriu os porões mais profundos de sua alma e o perdoou. E ainda disse: "Eu é que peço perdão, Marco Túlio. A emoção é contagiosa. Eu o fiz ficar doente." Insta Insights. Todo ser humano é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Você não pode corrigir o passado, mas pode escrever o futuro. Pior que um ser humano indefeso é um ser humano com falsas defesas. Doar-se sem esperar retorno é um segredo. Neste livro, você aprendeu que muitas pessoas sofrem com algum tipo de transtorno mental e caem em suas próprias armadilhas. Sofrem por anos assombradas por seus próprios fantasmas e recusam-se a buscar o tratamento adequado. Devemos buscar a liberdade. É preciso lutar contra nossos maiores fantasmas e não ter vergonha de pedir ajuda quando necessário. Com um bom tratamento, um bom profissional e com as pessoas que nos amam por perto, toda luta fica mais fácil de ser vencida. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, Augusto Cury.